Oração do Espírito Santo, para trazer proteção e paz ao seu coração. Há momentos na vida em que o coração humano clama em silêncio por algo que nenhuma palavra pode explicar. São dias em que a pressão do mundo parece esmagar, as preocupações se acumulam e a alma procura refúgio em meio ao barulho das lutas diárias. É nesse espaço de dor e incerteza que muitos se perguntam: como encontrar paz verdadeira e proteção real quando tudo parece ameaçador? A resposta não está na força das nossas mãos, mas na presença viva do Espírito Santo, que deseja envolver você em segurança e serenidade. Quantas vezes você se deitou à noite com a mente inquieta, carregada de medos sobre o amanhã? Quantas vezes sentiu a necessidade de uma proteção maior do que muros, portas ou trancas podem oferecer? O coração humano sabe, mesmo sem dizer, que só Deus pode oferecer paz que não se explica e proteção que não se rompe. O Espírito Santo é aquele que nos cobre quando o invisível nos ameaça, que nos guarda quando os ataques espirituais tentam nos abater e que nos consola quando a alma está cansada. A Bíblia está repleta de exemplos que provam essa verdade. Em Daniel capítulo 6, vemos o profeta lançado na cova dos leões, uma situação de morte certa aos olhos humanos. Mas a oração constante de Daniel atraiu a proteção do céu, e os leões não puderam tocá-lo. Esse relato nos mostra que a verdadeira segurança não está em circunstâncias favoráveis, mas na presença do Deus que responde ao clamor de seus filhos. Assim também foi com os discípulos, quando em João capítulo 20, versículos 19 a 21, trancados por medo, receberam a visita de Jesus ressuscitado. Sua primeira palavra foi: paz seja convosco. O Espírito Santo, enviado por Cristo, continua hoje trazendo essa mesma paz e proteção para aqueles que creem. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma oração, mas um convite a entrar em um refúgio espiritual. Cada palavra será como um escudo para a sua mente, como uma muralha para o seu coração e como um bálsamo para as suas feridas. O Espírito Santo deseja guiar seus pensamentos, acalmar sua respiração e encher você de uma paz que nenhum problema pode roubar. Essa oração não é para ser ouvida com pressa, é para ser recebida com entrega, como quem abre a porta de casa para acolher um amigo fiel. É para ser vivida como uma conversa íntima com aquele que conhece suas lutas mais escondidas e seus medos mais profundos. É nesse ambiente de sinceridade que a proteção divina se torna realidade e a paz interior começa a florescer. A paz que o Espírito Santo oferece não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus em meio a eles. É a paz que acalmou a tempestade em Marcos capítulo 4, versículos 39 e 40, quando Jesus disse: acalma-te, vento. Remudece, mar. A mesma voz que silenciou as águas pode silenciar os medos dentro de você. A mesma mão que guardou Daniel pode proteger você e sua família. Por isso, permaneça comigo até o fim deste vídeo. Não apenas para ouvir, mas para viver a experiência de abrir o coração e permitir que o Espírito Santo se mova. Esta pode ser a resposta que você pediu em oração, o alívio que sua alma buscava, o abraço de Deus em forma de palavras. Você não chegou aqui por acaso. Há um propósito, e esse propósito é que você experimente hoje proteção e paz como nunca antes. O clamor que protege contra o invisível. Existem batalhas que os olhos não podem ver. Enquanto muitos acreditam que os maiores perigos estão do lado de fora, em acidentes, doenças ou ameaças visíveis, a palavra de Deus nos mostra que existe um campo espiritual ainda mais intenso, onde forças do mal se movem para tentar roubar a paz, enfraquecer a fé e destruir o propósito de cada pessoa. É nesse cenário invisível que o clamor se torna a arma mais poderosa, porque através da oração o Espírito Santo nos envolve com proteção que ultrapassa qualquer defesa humana. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículos 11 a 12, nos alerta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem revela que as batalhas mais perigosas não acontecem no campo físico, mas no espiritual. É por isso que o clamor não é apenas um pedido,
mas uma declaração de fé que movimenta os céus em nosso favor. Quando você ora pedindo proteção, não está apenas pronunciando palavras ao vento, está ativando o poder do Espírito Santo para erguer barreiras invisíveis contra ataques que você nem percebe. Quantas vezes você sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer e, de repente, foi guardado de um acidente, de uma armadilha, de uma escolha errada? Essa é a resposta de Deus ao clamor que protege contra o invisível. Um exemplo marcante está em 2 Reis capítulo 6, versículos 15 a 17. O servo do profeta Eliseu estava apavorado porque via um exército cercando a cidade. Mas Eliseu, cheio de fé, orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o texto diz que os olhos do servo foram abertos, e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O clamor daquele homem de Deus trouxe à tona a realidade espiritual. Havia uma proteção invisível, muito maior do que a ameaça visível. Assim também acontece conosco. O Espírito Santo está sempre pronto para levantar muralhas de proteção, mas ele responde ao clamor. Quando você ora com fé, ainda que não veja, exércitos espirituais são mobilizados para guardar a sua vida. Essa verdade nos mostra que o medo do que não vemos pode ser substituído pela confiança naquilo que Deus já estabeleceu. A proteção constante do seu espírito. Muitas pessoas vivem aprisionadas por ansiedades invisíveis, por pensamentos de derrota, por ataques de opressão que ninguém entende. Elas carregam pesos emocionais que drenam a energia e roubam a paz. O clamor nesse contexto não é apenas uma oração pedindo ajuda, mas um ato de resistência espiritual. É declarar: Espírito Santo, cerca-me com teu poder, cobre-me com tua presença e não permitas que nada me alcance fora da tua vontade. Esse clamor não precisa ser longo, mas precisa ser sincero. É como o salmista declarou no Salmo capítulo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui vemos que a proteção divina é ativa, constante e invisível. Assim como as asas de uma ave protegem seus filhotes, assim o Espírito Santo cobre aqueles que clamam por ele. Se você deseja experimentar essa proteção, não espere sentir que está em perigo. Torne o clamor uma prática diária. Ao acordar, ao sair de casa, ao iniciar uma nova tarefa, eleve seu coração em oração. Peça que o Espírito Santo vá à frente, esteja ao lado e fique atrás de você, guardando cada detalhe da sua vida. Quando esse hábito se torna parte da sua caminhada, o medo perde espaço e a confiança cresce, porque você sabe que não está sozinho. A grande verdade é que há muito mais acontecendo no invisível do que podemos imaginar. Mas o Espírito Santo não nos deixa desprotegidos. Ele é nosso escudo, nosso guardião e nosso refúgio. Quando clamamos, ativamos essa realidade espiritual e nos posicionamos debaixo da cobertura divina. Por isso, nunca subestime o poder de um clamor sincero. Ele pode ser o divisor entre a queda e a vitória, entre a confusão e a paz, entre a fraqueza e a força. Levante sua voz em fé, invoque a presença do Espírito Santo e permita que ele cerque a sua vida com a proteção, que vai além do que os olhos podem enxergar. O escudo da fé que acalma tempestades internas. As maiores batalhas nem sempre estão do lado de fora. Muitas vezes, elas acontecem dentro de nós. São pensamentos acelerados, medos que sufocam, inseguranças que nos paralisam e vozes interiores que insistem em dizer que não somos capazes. Essas tempestades internas, silenciosas e invisíveis, são capazes de roubar a paz e enfraquecer a fé. Mas o Espírito Santo nos oferece uma arma espiritual poderosa para enfrentar tudo isso: o escudo da fé. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 16, nos ensina: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa metáfora revela que o inimigo constantemente lança setas invisíveis em forma de pensamentos de dúvida, acusações, lembranças dolorosas ou medos sobre o futuro. Esses ataques não podem ser bloqueados pela lógica humana ou pela força da mente. Eles só podem ser neutralizados pelo escudo da fé, que se levanta quando declaramos confiança plena em Deus
Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, a fé tem o poder de acalmar as tempestades internas, porque ela desvia o foco do problema e o coloca no Senhor. Foi isso que Jesus mostrou aos discípulos em João capítulo 14, versículo 1, quando disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O coração se acalma quando a confiança repousa no poder de Cristo. A fé não remove os desafios de imediato, mas traz segurança de que não enfrentamos nada sozinhos. Um exemplo claro dessa realidade está em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 26. Os discípulos estavam no barco quando uma grande tempestade ameaçava afundá-los. Apavorados, eles clamaram a Jesus, que dormia tranquilamente. Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas antes disso disse: Por que temeis, homens de pouca fé? A lição aqui é profunda. A tempestade externa só foi acalmada depois que Jesus tratou da tempestade interna dos discípulos, que era a falta de fé. Assim acontece conosco. As tempestades externas muitas vezes não são o verdadeiro problema. O que realmente nos aflige é a falta de fé que nos faz enxergar apenas o perigo e esquecer da presença de Deus. O escudo da fé é levantado quando decidimos crer, mesmo sem ver. Quando declaramos: Senhor, eu confio em Ti, mesmo que a tempestade continue. Nesse momento, o Espírito Santo se move em nosso interior, trazendo calma, clareza e força para prosseguir. Quantas vezes sua mente foi bombardeada por preocupações que o fizeram perder o sono? Quantas vezes você foi atacado por pensamentos de incapacidade, medo do futuro ou lembranças dolorosas do passado? Cada uma dessas situações é um dardo inflamado lançado contra sua paz. Mas a fé é o escudo que apaga essas chamas, porque ela lembra ao coração que Deus é maior do que qualquer ameaça. O salmista declarou no Salmo capítulo 27, versículo 3: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Esse é o retrato do escudo da fé em ação. A guerra pode estar ao redor, mas a alma permanece calma, protegida pela confiança no Senhor. A fé não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar apesar dele. Ela transforma o coração inquieto em coração firme, o espírito abatido em espírito renovado. Quando você se cobre com o escudo da fé, os ataques internos perdem força, e o Espírito Santo derrama paz que excede o entendimento humano. Por isso, quando a tempestade vier de dentro, quando os pensamentos tentarem dominar e a ansiedade ameaçar o equilíbrio, levante o escudo da fé. Declare promessas da palavra. Proclame confiança no Senhor e deixe que o Espírito Santo acalme seu coração. A fé é mais do que crença, é proteção. E com ela, você encontrará a paz que nenhum vento, interno ou externo, poderá abalar. O exemplo de Daniel na cova dos leões. Entre todos os relatos bíblicos sobre proteção e paz em meio ao perigo, poucos são tão impactantes quanto a história de Daniel lançado na cova dos leões. Esse episódio, registrado em Daniel capítulo 6, revela de forma clara como a oração constante e a fidelidade a Deus atraem o cuidado do Espírito Santo e transformam cenários de morte em testemunhos de vida. Daniel era um homem íntegro, que se destacava pela sua sabedoria e dedicação. Sua vida de oração era tão conhecida que seus inimigos decidiram usá-la como armadilha. Eles persuadiram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a outro Deus que não fosse ele, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel, em vez de se esconder, continuou a orar 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele sabia que sua vida corria perigo, mas também sabia que a sua proteção estava no Senhor. O texto diz que, mesmo sabendo da lei, Daniel subiu ao seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhou orando e dando graças diante de Deus. Esse detalhe é fundamental. Em vez de clamar em desespero, Daniel louvou e agradeceu. Isso nos ensina que a verdadeira paz não vem quando tudo está bem, mas quando a confiança em Deus é maior do que o medo das circunstâncias. Quando foi lançado na cova,
Aos olhos humanos, não havia mais saída. Os leões estavam ali, famintos, prontos para devorar. O silêncio daquela noite deve ter sido aterrorizante para quem observava de fora. Mas dentro da cova, o Espírito de Deus estava presente. Daniel testemunhou que o Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e nenhum mal o tocou. Essa história não é apenas um relato do passado, é um símbolo vivo do que o Espírito Santo faz quando o perigo nos cerca. Ele envia a proteção do céu para calar as ameaças que rugem contra nós. Assim como Daniel encontrou paz em meio à cova, também podemos encontrar tranquilidade nas situações em que nos sentimos cercados, sem saída. Quantas vezes você já esteve em uma cova de leões da vida? Pode não ter sido literal, mas foi um diagnóstico médico assustador, uma crise inesperada, um problema familiar que parecia incontrolável, ou até mesmo ataques invisíveis contra a sua mente. Nesses momentos, a tentação é se desesperar. Mas o exemplo de Daniel nos mostra que a oração fiel abre caminho para a intervenção divina. O segredo está na constância. Daniel não começou a orar apenas quando o problema surgiu. Ele já tinha uma vida de oração, e por isso estava preparado quando a crise chegou. Esse é um princípio poderoso. Quem aprende a buscar o Espírito Santo todos os dias encontra força e proteção, mesmo nos momentos mais sombrios. A paz de Daniel não veio da ausência de perigo, mas da certeza de que Deus estava com ele. Essa mesma paz está disponível para você hoje. Quando a sua fé é colocada à prova, lembre-se da cova dos leões. Lembre-se de que, ainda que todos ao redor digam que é o fim, o Espírito Santo pode calar a boca dos seus inimigos e transformar o cenário. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo escreveu: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças." É exatamente isso que Daniel fez. Transformou o decreto de morte em ocasião de oração, e a oração em testemunho de vida. O exemplo de Daniel nos desafia a confiar mais e temer menos. Nos lembra que a oração não é um último recurso, mas a primeira defesa. E nos mostra que quando entregamos nossa vida ao cuidado do Espírito Santo, nenhuma cova é capaz de nos destruir. Por isso, diante das suas próprias batalhas, não se esconda e não se cale. Ore com coragem, agradeça mesmo em meio ao perigo, e confie que Deus pode enviar o seu anjo para guardar você. O Espírito Santo é o mesmo hoje, e assim como esteve com Daniel, ele também estará com você, fechando a boca dos leões que tentam roubar a sua paz. A oração que sela o lar com paz. O lar é o lugar onde buscamos descanso, refúgio e segurança. Mas para muitas pessoas, a casa deixou de ser espaço de paz e se tornou palco de tensões, preocupações e conflitos. Portas trancadas, grades, nas janelas e alarmes podem até proteger contra ameaças externas, mas só a presença do Espírito Santo pode transformar um ambiente em refúgio verdadeiro. A oração é a chave que sela o lar com a paz de Deus e o envolve com proteção, que nenhuma força contrária pode romper. Desde os tempos antigos, a Bíblia nos mostra que Deus deseja habitar entre o seu povo. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, na noite da Páscoa, o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas como sinal de proteção. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, não entrou nas casas que estavam seladas pelo sangue. Essa imagem poderosa nos ensina que a oração feita com fé tem o mesmo efeito espiritual. Ela cobre o lar com a presença de Deus e impede que o mal encontre espaço. Hoje, não passamos o sangue do Cordeiro nas portas, porque já temos o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Mas podemos, em oração, clamar pelo sangue do Cordeiro de Deus sobre nosso lar, declarando que cada cômodo, cada parede e cada pessoa que ali habita está sob a proteção divina. É assim que a paz do Espírito Santo se instala, não apenas como ausência de conflitos, mas como uma atmosfera que muda completamente o ambiente. Josué fez uma declaração que ecoa até hoje em Josué, capítulo 24, versículo 15. "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor."
Essa não foi apenas uma frase de decisão pessoal, mas uma oração de consagração. Ele estava declarando que o lar dele seria território de Deus. Essa mesma postura pode ser adotada hoje. Quando você ora entregando sua casa ao Espírito Santo, ela deixa de ser apenas um endereço físico e se torna um lugar consagrado onde o mal não tem autoridade. Talvez você já tenha sentido ambientes pesados, discussões constantes, falta de paz dentro do seu próprio lar. Isso não precisa continuar assim. A oração tem o poder de mudar a atmosfera. Quando você se levanta em fé, declara as promessas de Deus e clama pela presença do Espírito Santo, o ambiente espiritual da sua casa é transformado. Aquilo que antes era espaço de opressão passa a ser espaço de comunhão e descanso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 34, vemos que o carcereiro de Filipos, após testemunhar o poder de Deus, levou Paulo e Silas para a sua casa. O texto diz que ele alegrou-se com toda a sua casa por ter crido em Deus. Essa passagem nos mostra que a salvação e a presença de Deus não alcançam apenas indivíduos, mas podem se estender a lares inteiros. O Espírito Santo deseja encher não apenas pessoas, mas também famílias, tornando cada casa um lugar de refúgio espiritual. Selar o lar com oração significa declarar diariamente: Senhor, este espaço pertence a Ti. Cada pessoa que entra aqui será alcançada pela Tua paz. Cada problema que tentar se levantar será vencido pelo Teu poder. Cada noite será guardada pelo Teu Espírito. Essa prática transforma a rotina. Ao invés de acordar com medo, você desperta em confiança. Ao invés de dormir em ansiedade, você descansa em paz. O salmista declarou no Salmo capítulo 4, versículo 8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa é a promessa que se cumpre quando o lar é selado pela oração. Não é o cadeado, não é a tranca, não é a vigilância humana que garante descanso verdadeiro. É a presença do Espírito Santo que cobre e protege. Se hoje você deseja ver paz no seu lar, comece a selá-lo em oração. Ore sobre cada ambiente, sobre cada membro da família, sobre cada decisão tomada dentro de casa. Convide o Espírito Santo a ser o hóspede permanente, aquele que nunca vai embora. E quando ele habita, os conflitos perdem força, a tensão se dissolve e a paz reina, a paz que excede o entendimento humano. Existem momentos em que as circunstâncias ao redor parecem desmoronar. A doença chega sem aviso, a notícia inesperada abala, as finanças se apertam, relacionamentos entram em crise e o coração sente que não vai suportar. Em situações assim, a mente busca explicações e soluções, mas encontra apenas confusão. É nesse lugar de desespero que o Espírito Santo revela uma paz que não pode ser compreendida pela lógica humana, mas que pode ser vivida por aqueles que confiam no Senhor. Paulo descreve essa realidade em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não vem de cálculos, não depende da resolução imediata dos problemas e não é fruto do esforço humano. Ela é sobrenatural, vem do alto e age como um escudo que protege o coração contra o medo e a mente contra a ansiedade. O mundo oferece apenas uma paz passageira, baseada em circunstâncias favoráveis. Se tudo está bem, você sente tranquilidade. Se algo dá errado, ela se perde. Mas a paz do Espírito Santo é diferente. Ela permanece firme, mesmo quando a tempestade continua, porque não depende do que acontece do lado de fora, mas da presença de Deus dentro de nós. Jesus falou claramente sobre isso em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa declaração mostra que existe uma paz exclusiva que só pode ser recebida por aqueles que abrem o coração para o Espírito Santo. Um exemplo marcante está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Quando Estevão, prestes a ser apedrejado, cheio do Espírito Santo, teve os olhos abertos para o céu e viu a glória de Deus. Mesmo em meio à perseguição e diante da morte, ele teve paz para declarar: Senhor, não lhes imputes este pecado. Humanamente,
Não haveria espaço para calma naquela situação. Mas a paz que excede o entendimento humano envolveu Estevão e transformou o que era tragédia em testemunho de fé. Talvez você já tenha experimentado um vislumbre dessa paz. Pode ter sido em um momento de oração, quando o coração estava aflito e, de repente, uma tranquilidade inexplicável tomou conta de você. Pode ter sido em uma madrugada de lágrimas, quando parecia não haver saída, mas algo interior dizia: vai ficar tudo bem, porque Deus está no controle. Esse é o Espírito Santo ministrando a paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz não significa ausência de problemas, mas presença de Deus. Significa que, mesmo quando tudo ao redor parece caótico, o coração permanece seguro porque está ancorado no Senhor. É como o salmista declarou no Salmo capítulo 46, versículos 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Para viver essa paz, é preciso abrir espaço para o Espírito Santo agir. Paulo orienta em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O caminho é claro: entregar as inquietações a Deus, agradecer mesmo antes de ver a resposta e permitir que Ele governe. Se hoje você sente que sua mente está em guerra, que sua alma está sobrecarregada, o Espírito Santo deseja derramar sobre você essa paz sobrenatural. Não tente entendê-la, apenas receba. Não questione como ela virá, apenas abra o coração. Porque quando essa paz se instala, as tempestades externas perdem o poder de dominar o seu interior. Essa é a paz que sustenta, que consola, que fortalece. A paz que não se explica, mas que se experimenta. A paz que excede todo o entendimento humano. E ela está disponível para você agora, se permitir que o Espírito Santo governe seu coração e sua mente. O clamor de Jesus no Getsêmani. Entre todos os momentos descritos nas Escrituras, poucos revelam de forma tão intensa o peso da dor humana e, ao mesmo tempo, a grandeza da entrega espiritual como a cena no Getsêmani. Foi ali, no jardim, que Jesus enfrentou uma das maiores batalhas de sua jornada na terra. Antes da cruz, antes dos açoites, antes da coroa de espinhos, ele experimentou a agonia de um coração esmagado pela angústia. E foi nesse cenário que nos deixou uma lição eterna. O clamor é a chave para vencer os momentos em que a alma está mais abatida. O evangelista Lucas descreve em Lucas, capítulo 22, versículo 44, que Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. Esse detalhe mostra a profundidade da dor emocional e espiritual que ele enfrentava. Jesus sabia o que estava por vir: traição, abandono, humilhação e a morte de cruz. Mas em vez de fugir, ele se lançou ao Pai em clamor. Mateus registra em Mateus capítulo 26, versículo 39, a oração de Jesus: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração revela duas verdades profundas. Primeiro, que até mesmo o Filho de Deus sentiu o peso da dor e desejou ser poupado. Segundo, que ele escolheu se submeter à vontade do Pai, mesmo que isso significasse enfrentar o sofrimento. Essa cena nos ensina que o clamor não é sinal de fraqueza, mas de dependência. Jesus, sendo Deus, mostrou em sua humanidade que a oração é a força que sustenta nos momentos de maior angústia. O Espírito Santo fortaleceu o coração de Cristo naquela hora, para que ele pudesse enfrentar a cruz com coragem. Se até Jesus precisou clamar em meio à dor, quanto mais nós precisamos. Quantas vezes a vida nos coloca em nossos próprios Getsêmanes, noites de solidão, decisões difíceis, perdas irreparáveis, dores que não conseguimos compartilhar. Nesses momentos, o coração tende a se isolar, a se fechar em silêncio. Mas o exemplo de Jesus nos mostra que o caminho não é o silêncio, e sim o clamor. O Getsêmani nos ensina também que o clamor sincero sempre recebe resposta, ainda que a resposta não seja a que esperamos. Jesus pediu para que o cálice fosse afastado,
mas o pai lhe deu força para beber dele. A resposta não foi livramento da dor, mas capacitação para vencê-la. Isso nos lembra que, muitas vezes, o Espírito Santo não remove a batalha, mas nos dá paz e coragem para enfrentá-la. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, está escrito que Cristo, nos dias de sua carne, oferecendo com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, o clamor de Jesus foi ouvido não porque mudou a circunstância, mas porque cumpriu o propósito de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma noite de Getsêmani em sua vida. Uma decisão difícil, uma dor que ninguém mais entende, uma pressão que parece insuportável. O Espírito Santo hoje te lembra: clame. Abra seu coração diante de Deus, derrame suas lágrimas, fale com sinceridade, mas termine sua oração dizendo: seja feita a tua vontade. Esse é o segredo da verdadeira paz em meio à angústia. O clamor de Jesus no Getsêmani se transformou em força para a cruz e em vitória sobre a morte. O seu clamor hoje pode se transformar em força para vencer as batalhas que você enfrenta. Porque quando você se rende em oração, o Espírito Santo se move, enche sua alma de coragem e cobre seu coração com paz. O poder de invocar o nome do Senhor em meio ao perigo. O nome do Senhor é um refúgio, uma fortaleza inabalável em tempos de ameaça. Em Provérbios capítulo 18, versículo 10 está escrito: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Essa verdade bíblica nos revela que, em meio aos perigos visíveis e invisíveis, existe um lugar seguro, a invocação do nome do Senhor. Quando clamamos por Ele, não apenas pronunciamos palavras, mas ativamos a presença protetora do Espírito Santo, que se manifesta como escudo e libertação. O salmista Davi, que tantas vezes enfrentou perigos mortais, sabia a importância de invocar o nome de Deus. No Salmo capítulo 18, versículo 3, ele declarou: Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Essa experiência não era teoria, era prática. Davi enfrentou gigantes, exércitos, traições e perseguições. Em todas essas situações, sua segurança não estava em armas ou estratégias humanas, mas no poder de invocar o nome do Senhor. Um episódio marcante é o confronto entre Davi e Golias, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47. Enquanto o gigante vinha contra ele com espada, lança e escudo, Davi declarou: Tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa invocação foi a chave para a vitória. Não foi a pedra em si que derrubou o gigante, mas o poder do nome do Senhor liberado através da fé de Davi. Esse princípio continua válido hoje. Quando o perigo se levanta, invocar o nome do Senhor é trazer o céu para a batalha. O Espírito Santo age quando reconhecemos que não temos força em nós mesmos, mas declaramos confiança no nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus que liberta, que cura, que abre portas e que vence inimigos. No Novo Testamento, Pedro viveu isso de forma literal. Em Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30, ele andou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando olhou para a força do vento, começou a afundar. Em meio ao desespero, ele clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Bastou invocar o nome do Senhor para que o socorro chegasse. Quantas vezes também nos sentimos como Pedro, afundando em meio às ondas do medo, da ansiedade, da dor ou de ameaças que não conseguimos controlar. É nesse momento que invocar o nome do Senhor faz toda a diferença. Essa invocação não é um ritual, mas um clamor sincero, que reconhece a dependência total de Deus. A Bíblia nos mostra que até mesmo os primeiros cristãos viviam essa prática. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, está escrito: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa não é restrita ao passado, mas se estende a todos nós. Invocar o nome do Senhor é trazer salvação, livramento e paz para qualquer circunstância. Talvez você esteja enfrentando perigos reais, violência, ameaças à sua família, diagnósticos médicos difíceis
ou perseguições que tentam abalar sua fé. Talvez seus perigos sejam internos, crises emocionais, batalhas mentais, medos que roubam seu sono. Em todos esses cenários, o Espírito Santo te lembra que há poder no nome de Jesus. Quando você invoca o nome do Senhor, algo muda no ambiente espiritual. A opressão se dissolve, o medo perde força, o coração encontra paz. Porque não é apenas o som de uma palavra, é a manifestação da presença daquele que reina sobre tudo. O nome de Jesus é torre forte, é refúgio seguro, é proteção que nunca falha. Por isso, não espere que o perigo se torne insuportável para clamar. Faça do nome do Senhor a sua primeira resposta, e não a última saída. Declare com fé: Jesus, eu confio em ti. Espírito Santo, cobre-me com tua proteção. E você verá que mesmo em meio ao perigo, a paz de Deus guardará o seu coração, e a sua vida estará segura nas mãos dele. O Espírito Santo como consolador nos dias sombrios. Todos nós enfrentamos dias em que a escuridão parece mais densa do que a luz. São momentos em que a dor da perda sufoca, em que o luto pesa sobre os ombros, em que a solidão se torna companheira silenciosa e a esperança parece distante. Esses dias sombrios não escolhem idade, posição social ou nível de fé. Eles chegam para todos, mas é justamente nesses períodos que o Espírito Santo se revela de forma mais íntima e poderosa, como Consolador. Jesus prometeu esse Consolador em João capítulo 14, versículo 16, dizendo: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa promessa é um lembrete de que a caminhada cristã não seria isenta de dores, mas que jamais seria vivida em solidão. O Espírito Santo estaria presente em cada lágrima, em cada noite sem sono, em cada coração abatido, trazendo conforto que ultrapassa as palavras humanas. O consolo do Espírito não é apenas emocional, mas espiritual e profundo. Ele não ignora a dor, mas entra nela para transformá-la. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo declara que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não encontramos palavras para orar, ele traduz o que sentimos e apresenta ao Pai. Esse cuidado íntimo mostra que o Consolador não é uma ideia distante, mas uma presença viva que participa das nossas dores. Um exemplo poderoso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. Mesmo em tempos de perseguição, quando o medo era constante, o Espírito Santo trouxe consolo e força para que a igreja crescesse. Isso prova que o consolo do Espírito não apenas alivia, mas fortalece e renova. Talvez você esteja vivendo um desses dias sombrios agora. Talvez tenha perdido alguém querido, enfrentado uma traição, carregado uma dor que ninguém vê ou lutado contra um vazio que parece não ter fim. O Espírito Santo conhece cada detalhe do seu coração e deseja se revelar como Consolador. Ele não promete apagar as memórias ou eliminar todas as lágrimas de imediato, mas promete transformar sua dor em esperança e seu luto em força para continuar. O profeta Isaías descreveu isso de maneira profunda em Isaías capítulo 61, versículo 3, quando falou sobre o que o Espírito do Senhor faria: conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Esse é o consolo divino, não negar a dor, mas substituí-la por algo novo e restaurador. O Espírito Santo consola através da palavra, quando nos faz lembrar das promessas de Deus em meio ao sofrimento. Ele consola através da oração, quando sentimos sua presença aquietando o coração. Ele consola até no silêncio, quando não há explicações, mas há paz. É por isso que o apóstolo Paulo pôde afirmar em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse consolo não é apenas individual, mas também coletivo. O Espírito Santo nos une como corpo de Cristo, para que possamos ser canais de consolo uns para os outros. Muitas vezes o abraço de um irmão em Cristo, a palavra certa no momento de dor,
ou a simples presença de alguém ao nosso lado é a forma prática pela qual o Consolador age. Se você está atravessando dias sombrios, não permita que o desespero convença você de que está sozinho. O Espírito Santo está ao seu lado, pronto para envolver sua alma com paz e esperança. Permita que ele seja o seu consolador. Entregue a ele as lágrimas, fale com sinceridade, abra espaço para que sua presença encha os vazios mais profundos. E você verá que, mesmo em meio à noite mais escura, uma luz começará a brilhar dentro de você, trazendo coragem para continuar. O Espírito Santo, como Consolador, não remove imediatamente todas as sombras, mas acende uma chama dentro de nós que nunca se apaga. Essa chama é a certeza de que não caminhamos sozinhos, de que a dor não terá a última palavra e de que a paz de Deus guardará o nosso coração até que a vitória chegue. É aqui que eu faço um convite. Não apenas ouça esta mensagem, mas pratique. Reserve momentos no seu dia para silenciar, abrir o coração e permitir que o Espírito Santo fale. Você perceberá que ele já está sussurrando, só espera que você se disponha a ouvir. E se essa palavra tocou a sua vida, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas encontrem paz e esperança no sussurro de Deus. A oração que dissipa o medo da noite. A noite sempre foi um tempo de contrastes. Para alguns representa descanso, silêncio e renovação. Para outros traz insegurança, solidão e medo. É no cair da noite que muitas ansiedades se intensificam, que pensamentos negativos se tornam mais fortes e que o coração sente a vulnerabilidade da escuridão. Mas a Bíblia nos mostra que, mesmo nos momentos em que a noite parece ameaçadora, o clamor ao Senhor é capaz de dissipar todo o temor e trazer paz para repousar em segurança. O salmista declarou no Salmo capítulo 91, versículos 5 e 6: Não temerás o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essa promessa é clara. A proteção de Deus não está limitada às horas do dia, mas cobre também a noite, quando o medo parece mais forte. A oração é o ato que ativa essa promessa em nossa vida, porque ao dobrar os joelhos ou elevar o coração a Deus antes de dormir, convidamos o Espírito Santo a guardar nossa mente e nosso corpo contra todo ataque. No Salmo capítulo 4, versículo 8, encontramos outra declaração poderosa: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O descanso verdadeiro não vem de portas trancadas, alarmes ligados ou vigílias humanas, mas da certeza de que o Espírito Santo vigia enquanto dormimos. Essa confiança é construída em oração, quando entregamos a Deus cada detalhe das preocupações que poderiam roubar nosso sono. A Bíblia também relata que, em diversas ocasiões, Deus manifestou sua presença de forma especial durante a noite. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, Paulo e Silas, presos injustamente, oravam e cantavam hinos à meia-noite. Em vez de medo, eles escolheram adorar. E, de repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu as portas e quebrou as cadeias. O que poderia ser uma noite de desespero se transformou em uma noite de libertação. Esse relato nos mostra que a noite não é tempo de medo, mas de vitória para aqueles que clamam ao Senhor. Quantas vezes você já foi dominado pelo medo ao deitar? Pode ter sido preocupação com o dia seguinte, insegurança diante de notícias ruins, ou até mesmo ataques invisíveis que tiraram sua paz. O Espírito Santo deseja hoje lembrar você que a oração tem poder para dissipar esses medos. Quando você ora antes de dormir, está declarando que não será refém da escuridão, mas que sua vida está guardada sob a luz do Deus eterno. A oração que dissipa o medo da noite pode ser simples, mas precisa ser sincera. Senhor, eu entrego a Ti meu descanso. Guarda minha mente, cobre minha casa, protege minha família e enche meu coração com a Tua paz. Essa declaração convida a presença de Deus para reinar sobre o ambiente e transformar o que era inquietação em serenidade. No Antigo Testamento, vemos que o povo de Israel também era guardado pelo Senhor à noite. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, Deus ia adiante deles em uma coluna de nuvem de dia e em uma coluna de fogo de noite para lhes dar luz no caminho.
Essa coluna de fogo simboliza a presença que aquece, ilumina e protege, mesmo nas horas mais escuras. Hoje, o Espírito Santo é essa chama dentro de nós, que dissipa a escuridão e dá coragem em meio ao silêncio da noite. É importante entender que o medo da noite não precisa ser apenas físico. Muitas vezes é emocional e espiritual. É o medo de enfrentar os próprios pensamentos, de lidar com a solidão ou de encarar lembranças dolorosas. Mas em todas essas situações, o Espírito Santo se apresenta como aquele que guarda a mente e consola o coração. Se você deseja viver noites de descanso e não de medo, torne a oração parte do seu ritual diário. Ao apagar as luzes, entregue ao Senhor seus medos, agradeça pelas vitórias do dia e peça que Ele renove suas forças para o amanhã. E então, descanse na certeza de que enquanto você dorme, o Espírito Santo vela por você. A oração que dissipa o medo da noite não é apenas um hábito, mas uma arma espiritual. Ela fecha as portas para a ansiedade, silencia os ataques do inimigo e abre espaço para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, reine em seu coração. E assim, o que antes era noite de terror se transforma em noite de confiança e descanso seguro na presença do Senhor. A vitória espiritual que nasce do clamor perseverante. Na caminhada de fé, muitas pessoas desistem cedo demais. Oram uma vez, não veem resposta imediata e concluem que Deus não as ouviu. Mas a Bíblia nos ensina que existem vitórias que só são alcançadas pela perseverança no clamor. O Espírito Santo trabalha em um tempo perfeito, e muitas vezes esse tempo exige que continuemos a buscar, a confiar e a clamar, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. É nessa perseverança que a vitória espiritual se manifesta. Jesus contou uma parábola justamente para ensinar esse princípio. Em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 7, ele falou sobre a viúva persistente que continuamente ia até o juiz pedindo justiça. Embora o juiz fosse injusto e não temesse a Deus, acabou cedendo por causa da insistência dela. E Jesus concluiu: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles?" Essa parábola mostra que a perseverança no clamor move o coração de Deus e abre caminho para vitórias que não seriam alcançadas de outra forma. Outro exemplo poderoso está em 1 Reis, capítulo 18, quando o profeta Elias orou pela chuva após anos de seca. Ele se ajoelhou e clamou insistentemente. Mandou o servo olhar para o céu 7 vezes, e só na 7ª vez surgiu uma pequena nuvem, sinal de que a resposta estava chegando. Se Elias tivesse desistido na 3ª ou na 4ª vez, teria perdido a manifestação da promessa. O milagre nasceu da perseverança no clamor. O mesmo acontece em nossas vidas. O inimigo tenta nos convencer de que não adianta orar, que Deus não está ouvindo, que o silêncio é sinal de abandono. Mas o Espírito Santo nos lembra que cada oração é registrada diante de Deus, e nenhuma lágrima derramada em fé é esquecida. Perseverar é continuar confiando mesmo quando não vemos. É manter o coração rendido, mesmo quando o tempo de espera parece longo. Essa perseverança fortalece a fé e molda o caráter. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, ensina que a provação produz paciência, e a paciência gera perfeição espiritual. Ou seja, o clamor perseverante não apenas traz a vitória, mas transforma quem somos enquanto esperamos. O Espírito Santo usa o tempo de oração constante para nos alinhar à vontade de Deus, para purificar intenções e para preparar o coração para receber o que virá. Paulo também nos exorta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a orar sem cessar. Esse chamado não é para repetir palavras mecanicamente, mas para viver em constante comunicação com Deus, sem desistir, sem desanimar. O clamor perseverante mantém o coração conectado ao céu e impede que as circunstâncias roubem a esperança. Talvez você já tenha orado por algo durante meses ou até anos sem ver mudança. Pode ser pela salvação de alguém da sua família, pela cura de uma enfermidade, por uma porta de emprego ou por uma libertação espiritual. O Espírito Santo te lembra hoje: não desista. Continue clamando, porque há vitórias reservadas para os que não se rendem. Assim como a viúva persistente, assim como Elias, assim como tantos homens e mulheres de Deus,
que permaneceram firmes, a sua perseverança será recompensada. O clamor perseverante não apenas alcança respostas, mas abre espaço para milagres maiores do que pedimos. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo escreve que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse infinitamente mais, muitas vezes só se revela àqueles que não param de buscar. Por isso, quando a oração parecer sem resposta, lembre-se, não é silêncio de abandono, mas silêncio de preparação. Deus está trabalhando nos bastidores, moldando a situação, preparando o cenário, fortalecendo você. E quando a vitória vier, você reconhecerá que valeu a pena cada clamor, cada lágrima, cada noite de oração. A vitória espiritual não nasce do desespero, de quem ora uma vez e desiste, mas da perseverança, de quem insiste em confiar. Continue clamando, continue esperando, continue acreditando, porque no tempo certo, o Espírito Santo transformará seu clamor, perseverante em testemunho vivo da fidelidade de Deus. A paz como fruto permanente da presença divina. A verdadeira paz não é um sentimento passageiro que aparece em dias tranquilos e desaparece quando surgem os problemas. A verdadeira paz é fruto da presença de Deus. Ela não se abala com o vento, não se rompe com as lutas e não se apaga diante das provações. Essa paz é gerada no coração pelo Espírito Santo e permanece como marca de quem vive em comunhão com Ele. Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ensina que a paz é parte do fruto do Espírito. Isso significa que ela não é produzida pela força humana, mas nasce naturalmente quando o Espírito Santo habita em nós. Assim como uma árvore frutífera não precisa se esforçar para gerar frutos, o coração cheio do Espírito gera paz como resultado da sua presença. Essa paz não é conquistada por esforço, mas recebida pela comunhão. Jesus deixou claro em João capítulo 16, versículo 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui vemos uma promessa que não nega as dificuldades, mas assegura que, apesar delas, a paz é possível. A vitória de Cristo sobre o mundo garante que sua paz esteja disponível para todos os que confiam nele. A paz, como fruto permanente da presença divina, também é descrita pelo profeta Isaías em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a chave, manter a mente firme no Senhor. Quando escolhemos confiar, o Espírito Santo guarda o coração com paz inabalável, mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. Um exemplo marcante está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro estava preso, guardado por soldados, com o risco de ser executado no dia seguinte. Humanamente, não havia espaço para tranquilidade. Mas o texto diz que Pedro dormia profundamente entre dois soldados, acorrentado. Como alguém pode descansar em meio a tamanha ameaça? Apenas quem possui a paz permanente do Espírito Santo. Essa paz não depende de circunstâncias, mas da certeza de que a vida está nas mãos de Deus. Talvez você já tenha buscado paz em lugares que só trouxeram alívio temporário. Alguns procuram em distrações, outros em relacionamentos, outros em conquistas materiais. Mas nenhuma dessas fontes é suficiente para manter o coração tranquilo de forma permanente. Só a presença do Espírito Santo pode preencher os vazios e sustentar a alma em paz verdadeira. Essa paz também se manifesta em decisões importantes. Quando estamos diante de escolhas difíceis, o Espírito Santo usa a paz como sinal de direção. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: A paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Essa paz é como um árbitro, guiando nossos passos e confirmando se estamos alinhados à vontade de Deus. O mundo pode tentar roubar essa paz com notícias de medo, pressões diárias e ataques invisíveis. Mas quando o coração está cheio do Espírito, essa paz permanece como um rio constante. Em João capítulo 7, versículo 38, Jesus declarou: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Esses rios incluem a paz que flui ininterruptamente, mesmo em desertos.
Por isso, a paz não precisa ser algo que você experimenta de vez em quando. Ela pode ser fruto permanente em sua vida, se o Espírito Santo estiver em primeiro lugar. Não importa o cenário, não importa a luta, não importa a tempestade. Quando Ele habita em você, a paz é sua marca constante. Se hoje você anseia por essa paz, não a busque em circunstâncias, mas na presença de Deus. Convide o Espírito Santo a encher cada área da sua vida, confie nele de forma plena e permita que a paz seja o fruto que governa seus dias. Assim você não apenas enfrentará as batalhas com coragem, mas viverá cada momento com serenidade, sabendo que a paz de Cristo é inabalável e eterna. A oração que cobre sua vida com proteção e paz. Ao longo desta jornada, vimos que a oração é muito mais do que palavras pronunciadas. Ela é uma chave espiritual, um escudo invisível e uma fonte de paz que ultrapassa qualquer barreira humana. Cada exemplo bíblico, cada promessa revelada e cada reflexão prática nos conduziu a um ponto essencial. Quando nos voltamos ao Espírito Santo com sinceridade, Ele cobre nossa vida com proteção e enche nosso coração com paz verdadeira. O mundo ao nosso redor pode mudar a qualquer momento. As notícias trazem incertezas, os relacionamentos enfrentam desafios, a saúde é frágil e os recursos materiais não garantem segurança completa. Mas a presença de Deus ativada pelo clamor é permanente e infalível. Assim como Daniel foi guardado na cova dos leões, como Davi venceu gigantes invocando o nome do Senhor, e como Paulo e Silas foram libertos em uma noite de oração, também nós podemos experimentar a mesma intervenção divina. A proteção que o Espírito Santo oferece não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Ele guarda a mente contra ataques de ansiedade, protege o coração contra medos que paralisam e cobre a vida com esperança que resiste às tempestades. Essa proteção é real, mesmo quando não a vemos, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E junto dessa proteção, o Espírito Santo nos concede paz. Não uma paz momentânea que depende das circunstâncias, mas uma paz constante, fruto da sua presença. Essa paz é capaz de silenciar vozes de desespero, acalmar tempestades internas e nos fazer descansar mesmo em meio a guerras externas. É a paz que Jesus deixou como herança aos seus discípulos e que continua disponível a todo aquele que crê. Agora, cabe a você tomar uma decisão. Não permita que a oração seja apenas um recurso de emergência, usado apenas em tempos de crise. Faça dela o alicerce da sua vida. Ao acordar, cubra o seu dia com oração. Ao deitar, entregue sua noite ao cuidado do Espírito Santo. Em cada passo, em cada decisão, em cada desafio, escolha clamar. Essa constância abrirá caminho para uma vida cercada pela presença de Deus. O profeta Isaías declarou em Isaías capítulo 32, versículo 18: O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Essa promessa se cumpre em todos aqueles que escolhem viver sob a cobertura do Espírito Santo. Sua casa pode ser marcada por essa paz, sua família pode ser guardada por essa proteção, e sua caminhada pode ser conduzida pela segurança de Deus. Por isso, faça dessa conclusão um convite à prática. Não apenas ouça, mas viva. Ore com fé, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Confie na proteção do Espírito Santo, mesmo quando o perigo se aproximar. Receba a paz de Deus, mesmo quando a mente insistir em duvidar. Porque a oração não é teoria, é experiência viva, que transforma corações e muda destinos. O Espírito Santo está pronto para cobrir sua vida agora. Abra o coração, eleve sua voz e declare em fé: Senhor, sela minha vida, minha casa e meu futuro com tua proteção. Enche meu coração com tua paz, que excede todo entendimento. E quando essa oração sair dos seus lábios, creia que o céu se moverá em sua direção, que a sua vida seja marcada por essa cobertura divina, que seu coração transborde paz em cada amanhecer e que sua confiança permaneça firme em todas as estações, porque aquele que busca refúgio no Senhor nunca será abandonado. A oração é a ponte, o Espírito Santo é o Consolador e a paz de Deus é a recompensa.